Vamos continuar a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita, um livro escrito por Srila Vrindavananda Thakura. Srila Maharaj orientou para nós lermos o capítulo 19 do Madhya Lila. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a leitura, pode fazer. Eu fico olhando pelo Facebook. Deixa eu ver aqui onde paramos. Então, estávamos lendo ontem sobre Valabhabhata Acharya, né? E até Swami Maharaj Prabhupada fez um comentário bem grande sobre a vida dele. Ele é um devoto íntimo de Mahaprabhu, enfim, abraçou Mahaprabhu. E agora, continuando aqui a leitura, Valabhabhata Acharya, ele ficou muito surpreso com isso. No entanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele ficou muito satisfeito, motivo pelo qual ele fez-lhe a seguinte descrição de Rupa Goswami Prabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: não toques nele, pois ele pertence a uma casta muito baixa. És seguidor dos princípios védicos e executas magistralmente muitos sacrifícios. Além disso, fazes parte da aristocracia. E aí, Swami Maharaj Prabhupada, ele comenta esse verso aqui, ele fala o seguinte: de modo geral, os brahmanas, eles sentem-se envaidecidos pelo falso prestígio, pois eles pertencem à aristocracia e realizam muitos sacrifícios védicos, especialmente no sul da Índia. Esta posição antipática destaca-se bem, pelo menos era assim há 500 anos atrás. Com efeito, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele iniciou uma revolução contra este sistema bramínico, inaugurando o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Mediante tal cantar, todos podem se libertar imediatamente de castas, medo, cor ou posição social. Então, Mahaprabhu veio para acabar com casta. A casta Brahmana, a casta Kshatriya, ou Vaishya, ou o Shudra.
Mahaprabhu veio para acabar com isso, para acabar com a visão de raça, para acabar com tudo isso, acabar com medo. O canto do Santo Nome, ele liberta a alma de tudo isso. Independente da casta que você tenha, da raça que você seja, se você é o gênero, se é homem ou mulher, independente de qualquer coisa, se é rico, se é pobre, o cantar dos santos nomes, ele vai levar todos para o mundo transcendental, amor puro por Deus, independente de qualquer coisa. Quem quer que cante o Mahamantra Hare Krishna, purifica-se imediatamente por força da posição transcendental do serviço devocional. Mahamantra Hare Krishna, ele purifica todos, mas o canto do Santo Nome não é cantar o Mahamantra Hare Krishna. Srila Siddhar Maharaj explica muito bem isso. Cantar o Mahamantra Hare Krishna não é cantar o Santo Nome. Cantar o Santo Nome é cantar o Mahamantra Hare Krishna sem ofensas. Uma vez só cantando o Santo Nome, você vai ser liberto, você vai ter o amor puro por Deus. Uma vez só. Mas ainda nós todos estamos cantando o Mahamantra Hare Krishna com ofensas. Então ele vai purificando sim. Ele purifica. Quanto mais cantamos o Mahamantra Hare Krishna, mesmo sendo com ofensa, nós vamos purificando e algum dia vamos cantar o Santo Nome, o Mahamantra puramente, sem ofensas. Mas, independente de casta, de credo, de qualquer coisa, você cantando o Mahamantra, você vai ser liberto do mundo material e irá para o mundo transcendental. Nesta passagem, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele deixou bem claro para Vallabhabhata que um Brahmana proeminente, ocupado em fazer sacrifícios védicos e em seguir os princípios védicos, não deve menosprezar quem se dedica ao serviço devocional por intermédio do processo de cantar o santo nome do Senhor Supremo. Então não tente desprezar. Os brahmanas, eles se achavam, principalmente há 500 anos atrás, como diz aqui Prabhupada, muito superiores. Eles eram arrogantes, superiores, eles se achavam superiores. Eles achavam que ninguém podia ir para o altar, somente eles. Ninguém podia dar aula, somente eles. Mas Mahaprabhu veio para quebrar com isso. O devoto que é iniciado, ele pode sim receber a segunda iniciação e se receber a segunda iniciação de Brahmana. E aí ele vai para o altar, aí ele pode cozinhar para a deidade, aí ele pode fazer a guirlanda, um relacionamento mais próximo com Deus. Não precisa que o seu pai, o seu avô, o seu bisavô tenha sido Brahmana. Não é necessário. Antigamente as mulheres não iam para o altar. Srila Govinda Maharaj acabou com isso. Srila Govinda Maharaj tem várias mulheres na missão que são pujaris. Srila Govinda Maharaj, ele iniciou uma sannyasini. A maioria das missões não tem mulher sannyasi. Mas Srila Govinda Maharaj, ele vê a alma como alma, não como um corpo de mulher ou de homem. Não importa o corpo que a alma esteja. E ele iniciou uma sannyasini. Ele foi revolucionário nisso. Srila Govinda Maharaj. Na realidade, Rupa Goswami Prabhu, ele não pertencia a uma casta inferior. Ele era de uma casta, de uma família brahmana, muito aristocrática, mas por causa de associação com
o governante da região da Bengala, Navab, e ele era muçulmano, então ele se contaminou. Os brahmanas não consideravam ele mais brahmana. Era contado entre os caídos e entre os excomungados da sociedade bramínica. Contudo, devido ao seu avanço no serviço devocional, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele aceitou-o como um Goswami. Vallabhabhata Acharya, ele sabia de tudo isso. Embora quem é devoto, ele não fique sob a imposição da casta e do credo. Vallabhabhata Acharya, ele sentia-se muito importante. Ele tinha pratista, né? Ele tinha pratista. Ele se achava muito importante, fama e poder. Então, como foi falado aqui, Rupa Goswami e Sanatana Goswami, eles eram de família bramínica, e não qualquer família bramínica, porque existem vários tipos de brahmana, de uma família aristocrática, como Srila Siddhar Maharaj. Srila Siddhar Maharaj era de uma família bramínica da mais alta casta. Eles falavam sânscrito dentro de casa. Srila Siddhar Maharaj conversava com os irmãos, com o pai, com a mãe em sânscrito. Isso era muito raro há 200 anos atrás. Nem isso. 100 e poucos anos atrás. Era muito raro. Era uma família altamente, de uma casta brahmana, mas muito alta. Então, aqui, o brahmana, né? O Vallabhabhata, ele era ele tinha muito pratista. E Rupa Goswami, ele foi considerado que ele perdeu a casta brahmana, porque ele tinha contato com o governante muçulmano. Lá na Índia, em Puri, no templo do Senhor Jagannatha, o templo do Senhor Jagannatha não é da nossa linhagem. Eles não são Gaudiya Vaishnavas. Eles não são da nossa linhagem. E os Pandavas lá, da região, os sacerdotes, eu estava lá e tinha uma devota que ela nasceu na Índia. E ela entrou no templo. Visitou o templo. Fomos 2, 3 vezes lá na porta do templo, não pudemos entrar, porque somente o indiano pode entrar no templo do Senhor Jagannatha. E não só lá, em alguns templos lá de Puri, somente o indiano entra. Então, ela entrou lá, visitou, e na saída, o marido dela estava lá. O marido dela é holandês. Ele tem quase 2 metros de altura, branco, a pele bem clara, né? E aí ela estava lá e o Pandava perguntou para ela, e ela falou, é meu marido. E aí ele virou e falou assim, você não pode mais entrar no templo, você tem contato com o Milecha. Ele falou, você tem contato com quem não é da nossa casta, você tem contato com quem não nasceu aqui na Índia, não é indiano. Ele falou, agora você vai ter que ficar 2 reencarnações sem poder entrar no templo do Senhor Jagannatha, porque você se contaminou com ele. Mas isso não é nossa linhagem, eles não são Gaudiya Vaishnavas. Mahaprabhu veio para acabar com isso. Me contaram, um devoto da ISKCON me contou que Swami Maharaj Prabhupada, ele foi para entrar no templo do Senhor Jagannatha com devotos ocidentais. E quando chegou lá, claro que os ocidentais foram barrados. E ele falou, se o meu devoto não pode entrar, eu também não entrarei. Rupa Goswami não pôde entrar, Sanatana Goswami não podia entrar no templo do Senhor Jagannatha. Namacharya Silahardha Sakura, o grande santo, o Namacharya, o Acharya do santo nome,
ele não podia entrar porque ele foi criado por muçulmanos. Então eles têm essa visão ainda até hoje. Não é só na época de Mahaprabhu, não. Ainda eles se acham superiores, porque eles têm o sanskara de ter nascido lá, na Índia. Então, isso daí, e aqui no caso, Swami Maharaj Prabhupada está contando, né, sobre o Brahmana aqui, que ele se achava muito, muito importante. O atual líder da Sampradaya de Vallabhabhata, em Bombay, ele chama-se Dikshita Maharaj. Na verdade é atual na época que Prabhupada escreveu esse comentário, com certeza não é mais, mas enfim, na época ele era. Ele é muito amistoso com o nosso movimento da consciência de Krishna. E sempre que nos encontramos, este estudioso e amistoso, é muito amistoso com o nosso movimento. E esse estudioso Brahmana, erudito, ele não perde a oportunidade de elogiar as atividades do movimento Hare Krishna. Ele é um membro vitalício da nossa sociedade. E mesmo ele sendo um acadêmico erudito da tradição da casta bramínica, ele aceita a nossa sociedade e considera os seus membros devotos autênticos do Senhor Vishnu. Então ele considera os Gaudiya Vaishnavas, aqueles que são da consciência de Krishna, devotos autênticos do Senhor Vishnu. Esse é o atual sucessor, na época que Prabhupada escreveu isso, de Vallabhabhata Acharya. Não é só ele, não. Tem vários hindus agora que eles reconhecem. Eles reconhecem. Uma vez eu encontrei um hindu, um brahmana, né? De casta brahmana. Encontrei numa festa de fim de ano. E ele, quando eu cheguei, né, de cabeça raspada, sika, tilaka, roupa branca, ele veio imediatamente conversar comigo. E aí ficou conversando, praticamente a véspera de Natal inteiro, ele ficou conversando comigo, que foi nessa época do ano. E aí ele, na hora da refeição, né, ele virou e falou assim, eu hoje não sou brahmana, ele falou, eu como carne, eu vim para o ocidente, ele falou, e eu me contaminei, ele falou, eu como carne, eu não faço nada, eu não faço mais cerimônia. E ele recebeu a iniciação de brahmana, né, o cordão de brahmana, ele recebeu com 7, 8 anos de idade. Mas ele falou, eu não sigo nada hoje, porque o brahmana não é aquele de casta, o brahmana é aquele que tem atividade brahmínica. Não adianta você receber a iniciação de brahmana e você não cantar o Gayatri Mantra pelo menos 2 vezes por dia e não ter atividades brahmínicas. Então não importa se você nasceu numa casta brahmana, se você não tem atividade brahmínica, você não é. Você perde a casta. E casta na verdade não existe. Mahaprabhu veio para acabar com isso. E ele reconheceu. Ele falou, hoje você é mais brahmana do que eu, ele falou. Eu não faço nada. Mas a gente não é brahmana, não. Nós iniciamos, nós temos iniciação de brahmana. Nós temos o cordão de brahmana, mas nós não somos brahmana. Como disse Srila Govinda Maharaj, hoje não existe mais nenhum brahmana no mundo material. Não existe mais. E quem falou isso? Srila Govinda Maharaj. Quem pode duvidar dele? Então vamos continuar aqui a leitura. Acabando o comentário de Prabhupada, voltamos para o livro.
ao ouvir o santo nome constantemente vibrado pelos dois irmãos, Valabhabhata Acharya, ele pôde entender as insinuações de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então Mahaprabhu falou para ele, ensinou para ele antes, que ele devia respeitar os dois irmãos, mesmo eles não sendo mais considerados da casta brahmana, mas ele deveria respeitá-los. Eles estavam contaminados, segundo todos os brahmanas, porque eles tiveram contato próximo com os muçulmanos, mas Mahaprabhu falou para Valabhabhata Acharya que ele tinha que respeitá-los. E quando eles cantaram o santo nome, os dois irmãos, Rupa Goswami, seu irmão, ele percebeu isso, ele sentiu isso, que ele tinha que respeitá-los. Valabhabhata Acharya, ele admitiu posto que esses dois constantemente cantam o santo nome de Krishna, como podem eles serem intocáveis? Pelo contrário, eles são elevadíssimos. Ele compreendeu isso, que eles cantavam o tempo todo o santo nome. Como que eles poderiam ser intocáveis? Como que eles poderiam ser considerados baixos? Porque eles tiveram contato com muçulmanos. E aqui Prabhupada agora vai fazer um outro comentário. O reconhecimento de Valabhabhata Acharya da posição elevada dos irmãos serve de lição àqueles que falsamente se orgulham de sua posição de Brahmana. Às vezes, pretensos brahmanas não reconhecem os nossos discípulos europeus e americanos como devotos ou brahmanas. Se alguns são tão orgulhosos que chegam ao ponto de lhes proibir o acesso aos templos, nessa passagem, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele dá uma grande lição. Embora Valabhabhata Acharya fosse uma grande autoridade em brahmanismo e um acadêmico erudito, ele admitiu que aqueles dois irmãos que cantam o santo nome do Senhor são brahmanas e vaishnavas fidedignos, sendo por isso elevados. Então, veja só, Mahaprabhu, ele deu o aval disso, que o americano ou o europeu, enfim, qualquer devoto do mundo, se ele receber a iniciação de Brahmana, ele pode fazer o serviço brahmínico. Não interessa se o pai dele era Brahmana ou não. E tem uma história também de Ase Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, quando ele foi inaugurar o templo em Mayapur, o primeiro templo da ISKCON, porque o movimento da ISKCON começou no Ocidente, e aí ele voltou para a Índia depois de 10 anos mais ou menos, e ele foi inaugurar o primeiro templo lá, em Mayapur. O templo é enorme hoje. E ele foi inaugurar o templo lá de Mayapur. E ele convidou todos os irmãos espirituais dele, devotos de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Ele convidou todos eles. Mas ninguém foi. Ninguém foi na inauguração do templo de Prabhupada, de Mayapur. Somente quem foi Srila Siddhar Maharaj, e ele levou Srila Govinda Maharaj junto. E tinha um outro devoto de Srila Bhaktisiddhanta, que eu não me recordo o nome. Então, na verdade, tinham dois devotos, dois irmãos espirituais dele,
no dia da inauguração do templo de Mayapur. Eu também esqueci o nome do templo da ISKCON de Mayapur. Mas isso não importa agora. E Prabhupada, ele convidou e ninguém foi. E Srilacharya Maharaj falou, hoje eu tenho vontade de bater na cara deles, porque todos eles estão hoje no Ocidente pregando. Graças a Sevaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele abriu o túnel para todos os outros acharyas, todas as outras missões virem para o Ocidente. E na época eles não participaram porque eles não achavam correto o que Prabhupada fez. Vir distribuir a consciência de Krishna para os milechas, para nós, caídos, comedores de cães, como eles falam, comedor de carne. Eles não quiseram nem honrar a braçada que foi feita pelos ocidentais. Então veja só o quanto eles se achavam superiores. E isso eu estou falando dos devotos de Srila Bhaktisiddhanta, os acharyas das missões de Srila Bhaktisiddhanta. Depois, claro, todo mundo aceitou, mas na época que Prabhupada voltou, ninguém aceitou. Somente Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj e um outro devoto estava lá. Nós temos essas fotos aí, se o senhor jogar no Google, você vê lá, Srila Govinda Maharaj, um garoto ainda, e ele que inaugurou a palestra, ele que deu a palestra de inauguração do templo da ISKCON de Mayapur, o primeiro templo da ISKCON na Índia. E aí perguntaram para Srila Prabhupada, você não vai fazer a cerimônia de fogo para inaugurar o templo? Ele falou, não, Srila Siddhar Maharaj está presente, nada mais é necessário. Srila Siddhar Maharaj, a presença dele é o suficiente para inaugurar o templo. Então veja como existia, né? Isso daí acho que foi mais ou menos em 70 e pouco que ele voltou, né? Que ele fez isso, 75 mais ou menos. E os devotos, irmãos espirituais dele não aceitaram que ele trouxe ocidentais levou para a Índia, estavam cozinhando, estavam adorando deidades, eles nem participaram da inauguração. Então isso ainda existe até hoje. Mas Mahaprabhu deixou claro que aquele que canta o santo nome, aquele que serve, ele também pode ser considerado alguém que pode entrar no altar, aquele que pode cozinhar, pode oferecer a boga. Mahaprabhu deixou isso claramente aqui, quando ele falou tudo isso para Vallabha. Vamos continuar a leitura então, agora do livro. Em seguida, Vallabha, ele recitou o seguinte verso: meu querido Senhor, quem sempre mantém o vosso santo nome em sua língua, torna-se superior a um Brahmana iniciado, mesmo que tenha nascido em família de comedores de cães, é o que eu havia falado, né? Por isso, conforme os parâmetros materiais talvez sejam mais baixos entre os homens, não obstante, ele é glorioso. Este é o efeito maravilhoso do cantar dos santos nomes do Senhor Supremo. Daí conclui-se que deve-se reconhecer que quem canta o santo nome do Senhor realizou todas as espécies de austeridades e grandes sacrifícios mencionados nos Vedas, e que já tomou banho em todos os lugares sagrados de peregrinação, já estudou todos os Vedas e é um ariano de verdade. Ariano como diz no Bhagavad Gita, são aqueles devotos que moram no Himalaia,
aqueles devotos que são devotos que têm realmente a verdade, né? Então veja só, aquele que canta o santo nome, mas novamente eu vou falar, quem canta o santo nome não é cantar o Mahamantra, cantar o santo nome é cantar o Mahamantra sem cometer ofensas. Ele é superior a um Brahmane que fez qualquer tipo de sacrifício, ele é superior a quem conhece todos os Vedas, ele é superior a tudo isso, aquele que tomou banho em todos os rios sagrados, que fez peregrinação em todos os locais sagrados, aquele que consegue cantar o santo nome, cantar o Mahamantra Hare Krishna, sem cometer ofensas, ele é superior a todos esses, ninguém mais é superior a ele. E aí Prabhupada fala, este verso é citado no Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 33, verso 7. Está no Bhagavatam isso. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele ficou muito satisfeito de ouvir Vallabha citar os Shastras para mostrar a posição do devoto. O Senhor, pessoalmente, ele louvou e, sentindo amor estático por Deus, ele pôs-se a aceitar muitos versos dos Shastras. Então aqui, Vallabha Bhattacharya, ele citou o verso, Mahaprabhu entrou em êxtase e ficou escutando vários e vários versos. E esse verso aqui que eu li anteriormente, como diz Prabhupada, ele está no Srimad Bhagavatam. Então Mahaprabhu entrou em êxtase ao escutar isso. Mahaprabhu veio para acabar com esse negócio de casta. Tirar o ego, falso ego do Brahmana, o Brahmana de casta na Índia. Mas nem todo mundo consegue tirar o falso ego. É muito difícil a pessoa se livrar do falso ego. Vamos continuar aqui. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele disse, a pessoa que tem as características puras de um Brahmana, em virtude do seu serviço devocional, o qual é como um fogo que reduz a cinzas todas as reações pecaminosas de vidas passadas. Com certeza está salva das consequências de atos pecaminosos, tais como nascer em famílias inferiores. Mesmo que você nasça em uma família de comedores de cães, os acadêmicos eruditos, eles têm essa pessoa com autoestima. Contudo, não obstante seja muito versado em conhecimento védico, ninguém será reconhecido se for um ateísta. Não importa se a pessoa conhece todos os Vedas, se for um ateísta, ele não é reconhecido. Somente aquele que pratica, aquele que canta os santos nomes, ele purifica ele transforma as cinzas, todo aquele karma, ele transforma as cinzas, aquelas coisas erradas que ele fez nas vidas anteriores. Rupa Goswami fala isso também no Bhakti Samhita Sindhu. E aí Prabhupada comenta, esse verso é o verso seguinte, são citados no Hari Bhakti. Swadhyaya, um texto transcendental extraído dos Puranas. Então, como eu havia falado,
O Rupa Goswami, no Bhaktara Samhita Sindhu, o Rupa Goswami deixou lá escrito: se você pode ter cometido qualquer crime, qualquer coisa errada, comer cães, enfim, eles falam comedores de cães, né? Mas é como eu falei, aquele que come bovino é muito pior do que comer um cachorro, né? Quem fez muita coisa errada, se você cantar o santo nome congregacionalmente, você vai limpar tudo isso. Aquele que entra em Sharanagati, todo o seu karma é transformado em cinzas. Krishna, ele acaba com o karma, todo o karma daquele que entrar em Sharanagati. A única forma de Deus tirar o karma nosso, de Deus tirar o sofrimento total que nós temos, é entrarmos em Sharanagati. Por isso, Srila Siddhar Maharaj, ele escreveu um livro em 1944. Srila Siddhar Maharaj, ele fundou a missão em 1941. Em 1944, ele escreveu o livro Sri Sri Prapana Jivanamrita. E esse livro fala em Sharanagati, do começo ao fim. É um livro que tem o néctar, como ele diz, ele explica no livro, são gotas de saliva da boca de Rupa Goswami, de Sanatana Goswami, de Srila Bhaktisiddhanta, de Srila Narottama Das Thakura, do próprio Mahaprabhu. Depende da parte do livro, tem citações, tem versos desses grandes devotos. Então ele falou, da mesma forma que quando você fala, você solta gotículas de saliva, ele coletou essas gotículas de saliva na forma de conhecimento e colocou nesse livro. Então não há como chegar a Deus sem Sharanagati, entrega total. E quando você entrar em Sharanagati, todo o karma anterior que você tenha, todo o karma que você fez nessa vida, todo tipo de karma, manifesto e imanifesto, ele vai embora. E aí perguntaram uma vez para Sanatana Goswami como que a pessoa, a alma fica no corpo aqui, no mundo material, se ela está em Sharanagati. Porque enquanto nós tivermos um karma para cumprir nessa vida, nós não abandonamos o corpo. Não há como abandonar o corpo se você não cumpriu todo o karma que está estipulado para essa vida. Nós, quando a gente vem para esse corpo aqui, nós já temos o pacote fechado de karma. O pacote fechado de karma bom e karma ruim. Já está fechado esse pacote. No momento antes de entrarmos no corpo do Pai, porque a alma vem pela chuva, né? Acho que eu já falei isso para vocês já escutaram. Quem não escutou isso e quiser ler tudo bem detalhadamente, está no livro de Srila Govinda Maharaj, Verdade Revelada, capítulo 7. Ele descreve, a alma desce pela chuva, e aí ela entra no solo, ela entra numa planta, numa fruta, enfim, ela entra em alguma coisa. O homem, né, o macho, se for animal, ou o homem, se for ser humano, ele come esse alimento, e aí essa alma fica dentro do corpo do pai, ela vai para o espermatozoide que vai fecundar o óvulo da mãe. É assim que a alma entra no corpo da mãe, é assim que se forma o ovo, na fecundação forma o ovo e a alma já está lá. Então, tem algumas pessoas que falam, algumas filosofias, até o terceiro mês não tem alma, não está no corpo, então pode abortar. Não pode abortar nunca. Você está cometendo assassinato, você está matando, tirando a alma de um corpo, no momento que teve a fecundação, já tem a alma lá no ovo, e aí começa a se reproduzir, divide em 2, em 4, assim vai em PG, até formar o ser humano, ou um animal. Então, aquela pessoa que usa a pílula do dia seguinte, ela está cometendo sim um assassinato. Ela vai cumprir um karma muito ruim, porque ela matou, ela tirou a alma de um corpo. Não importa que o corpo está na forma de algumas células, o corpo está ainda num embrião pequenininho, não importa, a alma já está lá. Essa pílula do dia seguinte também é um assassinato.
O Gaudiya Vaishnavismo é totalmente contra isso. Alguns falam, não, até o 7º mês a alma não entrou, até o 3º mês a alma não está no corpo. Está assim, os Vedas falam isso. Srila Govinda Maharaj descreveu isso claramente. Então, voltando no assunto, quando você se rende totalmente a Deus, todo pecado que você cometeu, ele é liberado, ele é queimado, o karma é queimado, mas somente nessa condição, Sharanagati. Não adianta pedir para Deus para ele tirar teu karma, não adianta pedir para Deus para liberar o karma. E Rupa Goswami fala, alguns fazem cerimônias de fogo para melhorar sua vida material. Você pode até melhorar, mas não é que você vai tirar esse karma. Em algum momento você vai ter que cumprir esse karma. Nós lemos a semana passada no Sri Chaitanya Bhagavata aquele lila que Mahaprabhu, criancinha ainda pequeno, ele vai lá e ele come a comida que o Brahmana cozinhou e ia oferecer para Deus, na casa de Jagannatha Mishra, do seu pai. 3 vezes Mahaprabhu vai lá e come a comida. Criança ainda, animais, vai lá e come a comida. E o Brahmana fica muito nervoso. Até que Mahaprabhu se apresenta para ele na forma de Vishnu. Eu não me lembro quantos braços, acho que 8 braços ou 10 braços. Ele se apresenta nessa forma para o Brahmana. E antes disso, o Brahmana fala, não há problema. Se eu ficar sem comer hoje, não há problema. Se eu ficar sem comer hoje, né, porque Mahaprabhu estava comendo a boga, né, ele não sabia que Mahaprabhu era Deus, então ele não podia oferecer, porque Mahaprabhu já tinha provado, né, ele não sabia que Mahaprabhu era Deus. Então ele falou, não tem problema se eu não comer hoje, porque se eu tenho que ficar sem comer algum dia, então algum dia da minha vida eu vou ter que ficar sem comer. Se você tiver que passar fome algum dia, você vai passar fome. Então não adianta a cerimônia para tirar o teu karma. Ninguém tira o karma. Somente Deus, em nenhuma condição. Sharanagati. A única forma de tirar o karma de alguém é você se libertar. Você entrar em Sharanagati. E aí, voltando em Rupa Goswami, foi falado, mas como que você vai manter como que você vai ficar nesse corpo? Você, alma, vai ficar nesse corpo se você entrou em Sharanagati. Você não tem mais karma. E a alma só fica no corpo até cumprir todo o karma. Ele falou, mas aí você entra na jurisdição de Deus. Deus vai usar você, alma, nesse corpo até o momento que Ele quiser. Enquanto nós ainda estamos fora de Sharanagati, como é o caso nosso, pelo menos o meu, né? Não sei de vocês, mas eu acredito que aí ninguém esteja em Sharanagati. Mas pode ser, né? Eu não posso avaliar vocês. Mas enquanto nós estivermos ainda presos, sem estar em Sharanagati, nesse corpo, você vai ficar nesse corpo até manter todo o seu karma. Até você cumprir todo o karma que você tem para essa vida, para esse corpo. Mas o Sharanagati tira tudo isso. É a única forma de nós entrarmos em relacionamento puro com Deus, é entrega total. É difícil? Sim, é muito difícil. Mas é possível e ainda nessa vida. É possível e ainda nessa vida. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. E amanhã de manhã nós continuamos a ler a partir daqui. Estamos lendo, agora vamos ler o verso 75. O verso 75 do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19. Composto por Srila Krishna Das Kaviraj Goswami. Veja só como o livro é grosso. Esse é um o Madhya Lila. Esse é o Madhya Lila 3. O Sri Chaitanya Charitamrita é composto por 2 livros Adi Lila, os passatempos iniciais de Mahaprabhu, 3 livros Madhya Lila, que é o meio da vida de Mahaprabhu, após ele receber sannyasi, e 2 Antya Lila, que é o final da vida de Mahaprabhu aqui, ao olhar de todos nós. Então veja só, um dos livros do Madhya Lila, ele é grosso assim.
Claro que tem os comentários de Prabhupada, mas é uma escritura bem grande, né? Uma escritura bem grande. A maior escritura que tem dos passatempos do Goramila, dos passatempos de Mahaprabhu. Então vamos ver agora aqui se alguém fez alguma pergunta, algum comentário, e vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. A Srimati Devidasi comenta aqui, não sabia sobre a Sannyasini. Sabe quando foi? Faz muito tempo. Não sei exatamente, mas creio que há uns 20 anos já. Pelo menos uns 20 anos. O nome da Sannyasini, ela chama Srimati Bhaktilalita Devi. Srimati Bhaktilalita Devi. Não tivemos mais nenhum comentário, nenhuma pergunta. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai e depois eu vejo quem está participando conosco da live agora. E hoje à noite não esqueçam, hoje é a leitura do Sri Chaitanya Bhagavata. Um outro livro, veja só, hoje lemos de manhã os passatempos de Mahaprabhu, né, no Sri Chaitanya Charitamrita, e à noite vamos continuar com os passatempos de Mahaprabhu no Sri Chaitanya Bhagavata. São os dois livros que são lidos ainda na nossa missão, Sri Chaitanya Charitamrita e Sri Chaitanya Bhagavata. Um é lido de manhã, o outro à noite. Pelo menos na época de Silachala Maharaj era feito dessa forma, de Srila Govinda Maharaj. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Hari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha. Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha. Jai Jai Goshai Kori Charana Bandha. Jai Gosai Kori Charana Bandha. Jaha hoite Vigna Naso Vishnu Pura. Jahute Vinana Javishta Puna. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Jai Gosai Jamuni Tarada. Sapar Padariru Mura Panchagra. Kasapala Padarinu Mura Panchagra. Adi Charana Shevi Bhakta Saniva. Sandhya Charana Sevi Bhakta Saneva.
বাসো নিতাই গোসাই যাবে ব্রাজে কইল বাস রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাবন 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 শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াছ শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদ পদ্ম করিয়াছ সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস হরি নাম সংকীর্তন করে নরোত্তম দাস নাম সংকীর্তন কহে অদম দাস হরি নাম সংকীর্তন করে নরোত্তম দাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন গৌর হরি জয় সচিনন্দন গৌর হরি গৌর 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 হরি গৌর 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 হরি জয় সচিনন্দন গৌর হরি জয় সচিনন্দন গৌর হরি জয় নিতাই জয় গৌর জয় নিতাই জয় গৌর জয় নিতাই জয় গৌর জয় নিতাই জয় গৌর নিতাই গৌর হরি গো হরি গো হরি গো নিতাই গৌর হরি গো নিতাই গৌর হরি গো হরি গো হরি গো নিতাই গৌর হরি গো 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 হরি gol. Vamos ver então quem está participando conosco hoje aqui da transmissão. Primeiro eu vou ler quem comentou algo, depois eu vejo quem curtiu. Nós temos aqui conosco hoje a Natasha Lima, a Shrimati Devidasi, o Ramanuja Dasanuja Prabhu. Ele é venezuelano, está morando agora lá na Espanha com a sua esposa, Isvara Devidasi. Temos aqui conosco também Ishan Krishna Prabhu, o Vrajaraja Prabhu também participando conosco. Sheldon Randall também conosco aqui participando.
Deixa eu ver agora quem curtiu. Temos aqui o Rimão Goshi Prabhu. E os outros já haviam comentado algo. Então, um bom dia a todos, Dandavat Pranam, obrigado pelo Sadhusanga, pela associação. Não tem vida devocional se não tiver Sadhusanga. Temos que nos reunir com os devotos, nos reunir com aquele que também busca o caminho de Deus. Então, agradeço a todos. Desculpe alguma ofensa se eu cometi durante a transmissão. E um bom dia. Até a noite às 18 horas. Hoje é sábado. O programa começará aqui, horário de São Paulo, né, de Brasília, 18 horas. Eu vou colocar aqui agora, vocês para verem, como todos os dias eu tenho feito, terminar a live com as deidades. Hoje está um sol aqui em São Paulo, então daqui a pouquinho as deidades vão tomar sol aqui. Um bom dia a todos.